Sejam todos bem-vindos ao CaioCast, o podcast onde você não vai ver ninguém com QI 83, como Nando Moura, Erika Hilton e Sofia Barkley. Sim, eu tenho um preconceito com essas três pessoas, por isso que eu já coloquei os três na thumb e hoje nós iremos falar dos três. Isso mesmo. Esse canal aqui não fecha com travesti nem com travequeiro. Então iremos iniciar com a Erika Hilton, que propôs uma grande proposta para o meio dos games, que é basicamente a Sony, empresa dona do PlayStation, disse que nos próximos jogos eles não irão ter a mídia física, não irá ter o CD, vão ter só a mídia digital, que são os jogos comprados no digital. E muitos gamers aqui no Brasil reclamaram disso, porque queriam fazer colecionar e também que o jogo quando está online a empresa pode fechar o servidor e você não vai poder jogar. Então meio que o jogo não é mais seu, agora o jogo é da empresa. Porque se eles quiserem fechar o jogo, eles podem fechar sem seu consentimento e você perde tudo, o seu dinheiro. Então a nossa Erika Hilton, o nosso barbudão de saia, ela quis propor um projeto que obriga a Sony a fazer uma fábrica no Brasil, né, a produzir também a mídia física no Brasil. A Gene, ela só não pensou que isso é muito caro para a Sony, então o mais provável deles fazerem é só sair do Brasil, porque compensaria mais do que eles fazerem uma empresa, uma indústria de criar o CD só para o Brasil, que não daria o lucro suficiente. Então, a Erika Hilton, com a proposta de tentar salvar os jogos de mídia física, na verdade vai acabar tirando todos os jogos da Sony do país. Então, nós não podemos deixar que essa proposta avance, porque ela não é possível ser implementada, o que vai fazer com que a Sony vá embora do país. Agora nós iremos com Sofia Barkley, o travecão do Bolsonaro, sim. Todos nós aqui amamos Sofia Barkley, ela é o nosso grande exemplo de candidato a deputado. E a Sofia Barkley, ela era uma candidata do Novo, mas ela foi expulsa ou teve uma saída do Novo. Eu ia comentar nesse vídeo sobre ela ter traído o Zema, então quando houve aqueles áudios do Vorcaro, muitos candidatos do Novo apoiaram o Flávio e o Zema, que é o candidato à presidência do Partido Novo, atacou o Flávio Bolsonaro, porque isso daí é coisa de vagabundo. E então me veio um vídeo na timeline que era da Sofia Barkley, o travecão do Bolsonaro, falando meio que também atacando o Zema. Então falando que ele também tinha recebido doações do Inovorcaro, na verdade o partido dele, também tinha recebido dinheiro e tudo mais, atacando o candidato à presidência do partido dela. O que eu acho que é uma posição muito deplorável, porque você não devia apoiar outros candidatos à presidência que não fosse do seu partido, pelo menos não no primeiro turno. Então, assim, eu acho que alguém do PT apoiando alguém que não seja o Lula seria um absurdo. Isso no primeiro turno. Mesma coisa para alguém do PL, alguém do Novo. Então, assim, é uma parada muito bizarra você apoiar um candidato que não está no seu partido, sendo que você tem um candidato à presidência do seu partido. É muito estranho isso. E mostra que o Novo virou mais um balcão de negócios, onde você pode apoiar quem você quiser, porque o que deveria ser feito era todo mundo apoiar o Zema no primeiro turno. E quem não apoiasse seria expulso. Pelo menos isso seria a ideia lógica, mas o Novo não pensa como um partido ao longo prazo, eles pensam apenas como uma bancada de negócios. Então, no futuro, provavelmente o Novo vai virar um PCdoB do Bolsonaro. Isso, se não, muitas pessoas teorizam que o Nicolas Ferreira ele pode entrar no Novo, porque o PL já ele é um partido de centrão, e quando a família Bolsonaro sair de lá, praticamente vai virar um partido de centro fisiológico, porque não vai ter mais essa figura da direita do Bolsonaro. Então muitos especulam que o Nicolas Ferreira sairia do PL para entrar no Novo. E com seus capanguinhas, então o Bostenaro, o Bétega e todos esses vagabundos aí que saíram do MBL, eles também entrariam, tomariam
as lideranças regionais e faria um impeachment contra o atual dono do Novo, que foi o que aconteceu com, se eu não me engano, acho que foi o João Amoedo, eu acho que eu posso estar errado, mas se eu não me engano foi com ele, que ele também foi impeachmentado por conta das lideranças regionais. Então o Nicolas ele poderia fazer esse movimento, fazendo com que o Novo virasse um hub de negócios dele, onde ele pudesse disputar a presidência e ter o projeto de poder dele independente. E voltando ao assunto da Sofia Barclay, sobre o Novo ser um partido fisiológico, que não tem princípios, Sofia Barclay, que é conhecida por ter tido relações sexuais com o Neymar, né? Torou o Neymar. É, pelo que alega o Novo, o Diretório Nacional do Novo, ela saiu do partido porque ela estava disseminando mentiras, onde ela diria que ela teria, onde ela disse que ela teria tido relações sexuais com o nosso Flávio Frouxonaro. Sim, ela disse que torou o Flávio. E o Novo expulsou ela. Então ela entrou pro PL e vai concorrer às eleições no PL. Então, se você quiser votar no candidato que tora todos os outros, vote Sofia Barclay. Então agora nós vamos como fala? Aquele lá, o cabeludo, Nando Moura, né? Nando Moura foi para sua viagem no Japão, fazer a sua pausa dramática, e ele fez uma campanha de fundos de caridade, sei lá, para um cadeirante. Deu uma cadeira elétrica para ele e aquele cara começou a babar o ovo do Nando Moura. Ele, quando foi apresentar a nota fiscal das doações, falou: Nossa, olha, eu estou mostrando as notas fiscais diferente de um certo partido, já atacando o MBL. Então, assim, ele virou lugar de batalha. E o Guido, o NPC Opinião, o Nando Petista Conservador, que é um canal onde ele busca imitar o Nando Moura, acaba sendo realista demais e parece que é um Nando de verdade. Ele acabou por dizer que todo mundo tem um preço e que ele, querendo ou não, se vendeu pro Nando Moura por conta da doação, né? E que não tá errado também, né? Ele precisava desse dinheiro, ele viu lá o Raluca lá, o travequeiro, lambeu as bolas do travequeiro e recebeu a cadeira. Então não tem nada de errado ele ficar militando contra o MBL. Mas o cadeirante foi lá, atacou o nosso mestre, não do petista conservador, e ele só dobrou a posse e disse que realmente todo mundo tem um preço e de que ele não estava atacando ele, porque ele também faria isso. E é isso, cara, assim, o Haluca, ele só tem amigo comprado, ele só tem amigo que ele dá biscoito. O Nando Moura, ele anda com vários amigos que ele ou ele paga ou ele divulga o canal. Então ele é praticamente um mercenário. Não tem nenhum amigo genuíno, ele só tem mercenário no ciclo social dele. E agora. Cara. Eu tava pensando em falar algumas coisas, mas tô com medo aqui de ser cancelado, né? E. Muito complicado. Renan Santos, ele anunciou a sua candidatura antecipadamente porque ele estava com medo de ser morto por facções criminosas. Isto é, porque quando você é candidato à república, você começa a andar escoltado para você não ser morto, não sofreu nenhum atentado, e na pré-candidatura não. E como o Renan estava recebendo ameaças de morte de organizações criminosas, ele preferiu começar sua candidatura já mais cedo para poder receber escolta da polícia. Então, é isso, né? O presidente agora tem uma escolta da polícia que vai andar com ele para ele não ir de Charlie Kirk. Nossa, agora o grande problema é que quando eu falo de assuntos da política nacional, eu tenho medo de ser cancelado, de viralizar de forma negativa. Então, estou tentando reformular as frases de um jeito que eu não fique, que o vídeo não caia ou que eu seja atacado por motivos bobos. Então tá, Flávio Bolsonaro, né, o nosso grande herói patriota conservador que teve relações sexuais com a nossa Sofia Barclay, eu aposto que ele estava na posição passiva, tá? Ele sabe bem rebolar.
Ele tem foto com o Sicário, o matador de aluguel do Vorcaro, que morreu daquele jeito lá suspeito na cadeia, ele se matou, mas ele já tinha um comprovante de morte, acho que não é assim que fala, mas um atestado de morte um mês antes, então pelo que dá a entender, mataram o Sicário. Então, esse cara que teve uma morte muito suspeita, que era um assassino de aluguel do Vorcaro, ele tem uma foto com o Flávio Bolsonaro sem camisa. Então, assim, é repugnante, tá? Assim, você ter uma foto num contexto tão íntimo com um cara dessa índole é algo horrível, né, de se ter. Fora que a agência do Flávio Bolsonaro, ela recebeu 1,5 milhões para fazer consultoria para uma empresa de fachada do Vorcaro para lavar dinheiro. O que é outra coisa horrível de você ter no seu currículo. E o Flávio tá acumulando merda atrás de merda. E ele tá fazendo o Lula parecer honesto, cara, assim, porque é toda hora um escândalo diferente com o Daniel Vorcaro. E, na minha opinião, eu acho que ele está que o PT está massageando, está preparando o terreno para vir um vídeo do Vorcaro numa suruba. Esse é o mais provável. E tem algumas fontes no Twitter que dizem que, sei lá, dia 27 do 8, próximo mês, teremos aquele grande vídeo, o Nevou, onde o Flávio vai estar fazendo coito com uma política do Distrito Federal num chalé de neve que está muito ligado às viagens do Vorcaro com o Ciro Nogueira para um chalé lá, em outro país, acho que era a Suíça, se não me engano. Então sim, nós vamos, talvez, né, a chance não vou dizer que é muito grande, mas é mais de um quarto de ter um vídeo do Flávio com o Vorcaro em surubas, né? Então é esperar. Tomara que isso aconteça antes da convenção partidária, de que o Flávio já seja candidato, que ele perca muita popularidade e que o Renan consiga ir para o segundo turno e ganhar do Lula.